Na aula de hoje vamos conversar sobre gêneros e tipos textuais na prova de língua espanhola. Gente, a prova do Enem de língua espanhola ou de língua inglesa, ela é composta por 5 questões. Só que dessas 5 questões, sempre vai surgir um texto para vocês responderem. Então, na prova de espanhol, resumindo, vocês vão ler, no mínimo, 5 questões. Então, é importantíssimo vocês conseguirem diferenciar os gêneros, os tipos textuais. Quais são os gêneros textuais? Quais são as funções comunicativas de cada gênero? Qual é a relação entre os interlocutores, tá? Todas essas informações são fundamentais para vocês se prepararem para o dia da prova, tá? Então, para iniciar nossa conversa de hoje, vamos diferenciar o gênero do tipo textual. Muitas pessoas confundem gênero de tipo textual. Então, vejam, vamos falar primeiramente do gênero textual. Gênero. O que é gênero? Gênero, minha gente, é algo mais abrangente, tá? Os gêneros textuais são todos os textos que encontramos no nosso dia a dia. Por exemplo, e-mail, mensagens, né, instantânea lá no WhatsApp, bulas de remédio, bilhete, música, poesia, propaganda, charge, outdoor, cartaz informativo, menu de restaurante, sei lá, inúmeros, existem milhares de gêneros textuais e a todo momento surgem novos gêneros textuais e alguns gêneros textuais ficam em desuso, tá? Por exemplo, a mensagem, a mensagem celular, né? A gente hoje em dia usamos mais a mensagem através do WhatsApp, com as carinhas e tudo mais. Então, cada gênero, ele tem uma função comunicativa e é isso que vocês precisam saber diferenciar. Por exemplo, aqui só de forma bem breve, né? O menu de restaurante, tá? O menu de restaurante é um gênero textual e nele existe uma função comunicativa. Qual é a função comunicativa do menu de restaurante? É comunicar, é informar aos clientes, né, quais os valores, os pratos que são ofertados, oferecidos, né, naquele comércio, naquele restaurante. Por exemplo, outro exemplo aqui, a gente pode falar da bula de remédio, né? Qual é a função comunicativa da bula de remédio, minha gente? É informar ao usuário, né? A pessoa que vai se medicar, tomar aquele remédio, quais são as contraindicações, os horários, a composição do remédio. Existem muitas informações na bula de remédio, né? Então, gente, cada gênero existe uma função comunicativa e a gente precisa entender qual é a função comunicativa de cada gênero. E por que eu falo isso? Porque lá na prova do Enem, vocês vão perceber que cada questão, como eu já falei, traz um texto. E esse texto, ele vai pertencer obrigatoriamente a um dos gêneros textuais que existe por aí. E a questão, ela sempre vai trabalhar a função comunicativa, né? Sempre. Então, quando vocês conhecem o gênero e entendem a função comunicativa do gênero, vocês conseguem resolver a questão com bastante facilidade. Tranquilos? O que mais, gente? Olha só. Além disso, esses textos, esses diversos textos, né, gêneros textuais, ele apresenta, além da função comunicativa que a gente já falou, que é bem definida e direta, também servem para promover a interação entre os interlocutores de determinado discurso. Que aí eu já falei do menu do restaurante, né? É o restaurante se comunicando com os seus clientes, né? Existe essa interação entre os interlocutores. E isso acontece através do texto, através do gênero textual. Tá bom? O que mais, minha gente? Olha só, os gêneros textuais,
eles são adaptáveis e estão em constante evolução. Porque a nossa vida, a nossa rotina, as nossas necessidades, elas vão mudando com o avanço das tecnologias, com o surgimento de novas ferramentas, e a forma de comunicar também muda, né? E aí, os gêneros textuais, eles são adaptáveis, eles vão se adaptando às evoluções que acontecem e às necessidades que surgem, né? Como eu já falei, o exemplo da mensagem do WhatsApp, que hoje em dia a gente coloca uma carinha no WhatsApp e você entende a mensagem, o que eu quero dizer, somente com uma carinha lá. Ou um memezinho, ou as figurinhas, né? Que hoje a gente tem uma pasta lá inúmera de figurinhas que tem que ter no diálogo lá no WhatsApp. Isso aí são exemplos de gêneros textuais que acontecem no nosso dia a dia. Um áudio no WhatsApp, enfim. E aí, gente, é importante considerar sempre, né, o contexto, a função e a finalidade desses gêneros, tá bom? O que mais? Já os tipos, aí a gente tá falando de gênero, que eles são abrangentes, que eles mudam, né, de acordo com a evolução, com as necessidades, e são inúmeros os gêneros textuais, tá? Por outro lado, a gente tem aí os tipos textuais, tá? Os tipos textuais, eles são mais fixos. Eles têm as características próprias, tá? Quais são os tipos textuais, né? Temos aí o narrativo, é um tipo textual, o descritivo, o dissertativo expositivo, o dissertativo argumentativo, que a gente lembra imediatamente da redação, o explicativo injuntivo e o explicativo prescritivo. Pronto, só existem esses tipos textuais, gente. E vejam só que interessante, em apenas um gênero textual, você pode encontrar vários tipos textuais, tá? Como assim, professora? Vamos lá. O gênero receita, né? Receita de bolo. No gênero receita, que é um gênero e tem uma função comunicativa, que é ensinar a fazer um prato, uma receita de bolo, ou ensinar a fazer um bolo, né? Então, essa é a função comunicativa da receita. Ela pode ter 2 ou até mais tipos textuais, que é o descritivo, né, que vai descrever os ingredientes, e o explicativo injuntivo, que vai ensinar o passo a passo de como preparar a receita. Então, vejam, em um único gênero textual, a gente pode encontrar vários tipos textuais. Existem situações, claro, que um tipo textual vai permanecer, vai prevalecer entre os demais, tá? E aí vai depender muito do texto, do gênero textual, tá bom? Então, vamos entender o que é cada um desses tipos textuais. Então, aí a gente tem os textos narrativos, que servem para narrar uma história, um tempo, uma ação de um personagem, tá? Textos narrativos geralmente aparecem nos gêneros conto, novela, enfim. E aparece também mais em textos literários, né? Além disso, em fábulas também, né? São exemplos de textos narrativos. Então, veja, uma fábula, a prevalência do texto do tipo narrativo, mas também pode aparecer um descritivo, né? Descrever personagens da fábula, e aí sucessivamente, tá bom? Só para lembrar que em um gênero pode ter vários tipos textuais. Além do texto narrativo, que é um tipo, também temos o tipo descritivo, que serve para descrever, né? Descritivo, descrever pessoa, objeto, lugar, acontecimento, tá bom? Além disso, temos os expositivos, que eles servem para expor uma ideia, um acontecimento, uma informação. E também temos os textos argumentativos, né, que ele, além de expor um acontecimento, também há a opinião do autor, a argumentação. E é justamente esse tipo de texto que exige de vocês lá na redação. Um dissertativo argumentativo. Vocês vão dissertar sobre algo
e argumentar, né? Dar a opinião de vocês, tá bom? O dissertativo expositivo, vocês vão apenas expor as informações. Os textos injuntivos, que injuntivos ele serve para persuadir o interlocutor, ou seja, dar ordem. A gente usa nos textos injuntivos o imperativo, né? E aí é um tipo de exemplo que a gente pode lembrar que é justamente as receitas, a receita de bolo que a gente usa lá, os imperativos. Faça assim, coloque a panela, coloque, né? Então a gente tem aí o imperativo. Outro exemplo são as propagandas, né? Também aparecem muito textos injuntivos, né? Beba, compre, faça, vista, né? Então são verbos no imperativo, da ordem. E aí temos também os textos prescritivos, que prescrevem as leis, que estão relacionados às leis, tá bom? E aí, gente, é bom lembrar que os textos, os tipos textuais, eles são modelos abrangentes e fixos, diferente do que a gente viu que os gêneros textuais, eles são flexíveis, imutáveis, tá bom? Já os tipos textuais, eles são fixos, tá bom? E pode abranger vários gêneros textuais. Agora a gente vai falar da prova de língua espanhola. Gente, na prova de língua espanhola, eu já falei para vocês no início da aula que ela é composta por 5 questões, sendo que cada questão vocês vão encontrar um texto. Por isso é importante vocês conhecerem a função comunicativa dos gêneros textuais para facilitar vocês lá na hora da resolução das questões. E quais são os gêneros textuais que mais aparecem na prova do Enem de língua espanhola? Então, alguns que mais aparecem, é claro que pode aparecer outros lá, a poesia aparece bastante, tá? Um texto literário, letra de música, texto informativo é o gênero que mais aparece, retirado de sites como El País, El Clarín, tá? E esses textos informativos, geralmente, ele está relacionado a um tema atual da sociedade, tá? Um tema político, social, econômico, tá bom? Então, é bom estar atenados aí na atualidade do que está acontecendo no seu país e, claro, no mundo. Isso vai contribuir tanto para vocês lá na hora da redação, como também para resolver as questões de língua estrangeira e de língua espanhola, claro, né? Também aparece contos, trechos de romances, tirinhas que eu não coloquei aí, né? Charges aparece também bastante. Enfim, aparecem outros gêneros também, que claro que a gente não vai conseguir ver todos. Mas para facilitar e mostrar para vocês que o que eu estou falando é real, eu trouxe um exemplo da prova de língua espanhola de 2017. Só para a gente ver os textos que caíram, os gêneros textuais que caíram em uma única prova, né? Você já sabe que vai vir no mínimo 5 textos, mas vocês vão perceber que são gêneros variados, né? Nunca são 5 textos do mesmo gênero. Dificilmente isso vai acontecer. Vai aparecer um poema, uma tirinha, uma charge, uma propaganda, um texto informativo. Às vezes o informativo aparece 2 vezes, né? Claro, tratando temas diferentes, notícias diferentes, tá bom? Então, olha lá, vamos para a prova de 2017 de língua espanhola. Na primeira questão, vocês percebam que a prova, ela trouxe um conto, um pequeno conto de Galeano, né? El Carpinteiro, que nesse conto a gente vai ver que fala sobre o ofício, né, de Orlando como carpinteiro. E aí esse conto ele foi retirado do site El Cajón de Sastres, tá? Que é um blog. E é um pequeno conto muito tranquilo, muito facinho, muito de boas, tá? E aí, na segunda questão, a gente já vê um texto um pouco mais extenso, um pouco, né? E nesse texto ele foi retirado de Bibi México. É um texto informativo, expositivo informativo, que trata sobre uma temática, né? Uma temática, né? O vírus HPV, tá? Então é um tema atual, envolve a saúde, é um problema que
interessa a todo mundo, né? Então, aí, especificamente, fala sobre o vírus de papiloma humano, HPV, também é isso um problema de homens. E aí vai relatar especificamente sobre esse vírus, tá? Na questão número 2, a gente, olhando assim de imediato, a gente acha que está falando, que está expondo um poema. Mas não é um poema, é uma música. Sim, aparecem músicas para vocês lerem, compreenderem e interpretar, tá bom? E aí, como eu sei que é uma música, professora, gente, lá na própria questão, o enunciado das questões, elas vêm em língua portuguesa, já facilita muito a vida de vocês. E muitas das vezes a própria questão diz, gente, leia o texto, é um conto. E esse conto fala sobre tal coisa. Gente, esse texto aí é uma música. E essa música fala sobre isso e isso. O que é isso e isso? Os enunciados, eles trazem informações sobre o texto. Isso facilita muito, gente. E no enunciado da questão 3 da prova de 2017, ela fala lá, é uma música do grupo Los Tigres del Norte. Também tem aqui na referência, tanto a questão como a referência fala de qual é o grupo, né? E aí foi retirado, né? Diz aí a fonte, Jaula de Ouro, beleza. E aqui é uma música. É uma música que trata sobre um tema atual, né? Uma música um pouco antiga, né? Mas que trabalha um tema atual sobre os imigrantes, né? Que vivem lá nos Estados Unidos e que sentem saudade da sua terra natal, enfim. Então, a música, ela gera em torno dessa temática, tá bom? Na questão 4, que vocês percebam que já é um texto um pouco mais extenso, foi retirado do site República, então já dá para perceber que é um site, um texto informativo. Olha, apareceu novamente um texto informativo. E nesse texto, apesar do tema não direcionar muito sobre o tema do que se trata, emotivo encontro lá na Universidade Pública, você só vai entender mesmo quando você lê o texto, mas vocês vão ver que o texto ele fala sobre a visita de Mujica aos Estados Unidos e fala mais especificamente sobre o seu discurso nesse evento, né? Sobre o seu discurso com relação à educação do Uruguai e tudo mais, tá bom? Na questão 5, a gente tem aí um texto, uma ficção, né? Um texto literário, uma ficção com o título Eclipse, e é um texto um pouco mais extenso, mas ele é tranquilo de compreender e resolver a questão, tá bom? E aqui, só para fixar, aqui na própria referência, ele diz, obras completas e outros contos, tá? Então, aqui já está dizendo que se trata de um conto, né? Um texto de ficção, um texto literário, tá bom? Então, gente, essas são as referências que utilizamos para o planejamento desta aula. Vejo vocês na próxima aula de língua espanhola. Besitos, hasta luego!